Casas submersas, cidades engolidas pelo fogo, ondas de calor escaldantes e tornados devastando tudo no caminho. Se tem um lugar no mundo onde a natureza não brinca em serviço, esse lugar são os Estados Unidos. Mas por que esse país parece viver no limite entre a civilização e o caos climático? O que faz com que enchentes, incêndios e tempestades cada vez mais violentas atinjam a terra do Tio Sam com tanta frequência? Será que isso sempre foi assim, ou estamos vendo um novo capítulo dessa história? Hoje, o belo mundo te leva para dentro das maiores tragédias naturais dos Estados Unidos. Desastres que mudaram paisagens, cidades e até a vida de milhões de pessoas. Se prepare, porque o que vem por aí é de arrepiar. Para começo de conversa, precisamos esclarecer que os Estados Unidos não sofrem tantos desastres climáticos à toa. O país reúne dois fatores que formam a tempestade perfeita para tragédias naturais: uma geografia desafiadora e um clima extremamente diverso, com montanhas gigantescas, desertos escaldantes, florestas densas, vastas planícies e um litoral que encara o Oceano Atlântico e o Pacífico. Os Estados Unidos são praticamente um alvo ambulante para a fúria da natureza, mas tudo que é ruim pode piorar. Com o aquecimento global, muitos desses fenômenos estão ficando mais intensos, mais frequentes e mais destrutivos. O resultado? Os Estados Unidos lideram a lista de países mais atingidos por desastres naturais, tanto em quantidade quanto em prejuízos. E não estamos falando apenas de um fenômeno isolado. Enquanto um estado enfrenta incêndios florestais, outro pode estar lidando com tempestades históricas. Enquanto furacões castigam a costa leste, tornados se formam no centro do país. O clima extremo nos Estados Unidos não dá trégua, e os números deixam isso ainda mais evidente. Quer um dado chocante? Desde o ano de 1980, já ocorreram mais de 400 eventos climáticos extremos no país, cada um causando pelo menos US$ 1 bilhão em danos. Ou seja, são centenas de catástrofes, ano após ano, deixando um rastro de destruição que pesa tanto para as vítimas quanto para a economia. E tem mais. Especialistas apontam que, à medida que as temperaturas globais continuam subindo, esses eventos podem se tornar ainda mais devastadores. Furacões ganham mais força com oceanos aquecidos, ondas de calor se tornam cada vez mais letais, tempestades despejam volumes absurdos de chuva e incêndios florestais se espalham com uma velocidade assustadora. A questão não é mais se desastres vão acontecer, mas sim quando e quão graves serão. E agora você vai conhecer os desastres mais brutais que já atingiram os Estados Unidos, e como eles estão se tornando cada vez piores. Número 1. Furacões, a fúria dos ventos. Todo mundo já ouviu a expressão olho do furacão, não é mesmo? Geralmente usada para descrever momentos de calma no meio do caos, essa frase tem origem na própria estrutura do fenômeno. O olho do furacão é a região central da tempestade, onde, curiosamente, o tempo parece tranquilo, enquanto ao redor, ventos violentíssimos giram a velocidades absurdas. Nos Estados Unidos, essa expressão nunca fez tanto sentido. O país é um alvo perfeito para furacões por causa da sua localização geográfica. Com uma longa costa banhada pelas águas quentes do Atlântico e do Golfo do México, a região oferece o cenário ideal para a formação e intensificação desses monstros tropicais. Quando um furacão ganha força no oceano, ele segue diretamente para os estados costeiros americanos, trazendo ventos furiosos, chuvas torrenciais e destruição em larga escala. E quando se fala de furacões nos Estados Unidos, alguns nomes já viraram sinônimos de tragédia. O furacão Katrina, em 2005, praticamente afogou Nova Orleans. Os ventos e as inundações romperam diques, deixando mais de 1.800 vítimas fatais e um prejuízo estimado em US$ 125 bilhões. Já o furacão Helene, em 2024, entrou para a história recente como um dos mais devastadores.
Atingiu a Flórida e o sudeste dos Estados Unidos com ventos de 220 km por hora, provocando enchentes catastróficas e deixando pelo menos 221 mortos, além de prejuízos de aproximadamente 78 bilhões de dólares. Outros furacões também marcaram época. O Sandy, em 2012, inundou Nova York e Nova Jersey, paralisando a maior cidade do país. Já o Harvey, em 2017, despejou volumes recordes de chuva no Texas, transformando ruas em rios e obrigando milhares de pessoas a deixarem suas casas. A cada nova temporada de furacões, cidades inteiras entram em estado de alerta. Casas são reforçadas com tapumes, supermercados ficam lotados de moradores estocando mantimentos e, muitas vezes, milhares de pessoas precisam evacuar às pressas para evitar o pior. E além da destruição imediata, há o impacto psicológico. Comunidades perdem entes queridos, famílias inteiras ficam desabrigadas e a reconstrução pode levar anos. Economicamente, os danos são gigantescos. Infraestruturas destruídas, sistemas de transporte inutilizados e bilhões em prejuízos para governos, seguradoras e cidadãos. E o pior de tudo é que os furacões estão ficando ainda mais intensos. Com os oceanos mais quentes devido às mudanças climáticas, esses ciclones tropicais se fortalecem muito mais rápido do que no passado. O próprio Helene surpreendeu os meteorologistas ao saltar da noite para o dia para a categoria 4, graças às temperaturas anormais no Golfo do México. Isso significa que a fúria dos ventos não está diminuindo. Pelo contrário, está ficando cada vez mais imprevisível e destrutiva. Número 2. Incêndios florestais, o inferno na Terra. Se no sudeste dos Estados Unidos o perigo vem da água e do vento, no oeste a ameaça é o fogo. Os incêndios florestais, que antes eram fenômenos sazonais e limitados, se tornaram cada vez mais frequentes e destrutivos. Basta uma fagulha e, de repente, milhares de hectares estão em chamas. Céus alaranjados em pleno dia, fumaça sufocante cobrindo cidades inteiras e famílias fugindo às pressas com o que conseguem carregar. Esse tem sido o cenário cada vez mais comum na Califórnia e em outros estados ocidentais. Mas por que tantos incêndios? Parte da explicação está nas mudanças climáticas e no aumento das secas extremas. A região oeste dos Estados Unidos enfrenta um período prolongado de estiagem, e vegetações secas se tornam combustível perfeito para o fogo. A combinação de temperaturas mais altas, invernos menos rigorosos e ventos fortes cria a receita ideal para o caos. Para piorar, até pragas como o besouro do pinheiro ajudam na tragédia. Eles destroem florestas inteiras, matando milhões de árvores, que se transformam em palitos de fósforo prontos para arder. O resultado não é nenhuma surpresa: incêndios gigantescos e difíceis de controlar. Nos últimos anos, a Califórnia quebrou recordes assustadores. Em 2020, houve cerca de 10 mil incêndios no estado, queimando mais de 4 milhões de acres, uma área maior que muitos países. Em 2018, o famoso Camp Fire arrasou a cidade de Paradise, deixando mais de 80 mortos e destruindo mais de 17 mil construções. E, infelizmente, a tendência de destruição continuou. Em janeiro de 2025, uma série de incêndios florestais devastou o sul da Califórnia, exacerbada por uma combinação de seca severa e ventos de Santa Ana excepcionalmente fortes. Um dos mais notáveis foi o incêndio de Palisades, que começou perto do bairro de Pacific Palisades, em Los Angeles, e rapidamente se espalhou, consumindo mais de 23 mil acres. Outro incêndio significativo foi o incêndio de Eaton, que afetou as áreas de Altadena e Pasadena. Este incêndio destruiu mais de 9 mil estruturas e resultou em 17 mortes confirmadas e 9 feridos, tornando-se o segundo incêndio mais destrutivo na história da Califórnia. Mas os impactos não param por aí. Florestas centenárias desaparecem, animais perdem seus habitats
e a qualidade do ar se deteriora drasticamente. A fumaça dos incêndios na Califórnia já chegou até a costa leste do país. Além disso, o prejuízo econômico é absurdo. Só os incêndios florestais de 2018 causaram mais de 24 bilhões de dólares em danos, entre casas queimadas, infraestrutura destruída e os custos astronômicos para conter as chamas. E a cada verão, a mesma pergunta volta a assombrar. Será que o inferno vai se repetir? Infelizmente, tudo indica que sim. Número 3. Enchentes e tempestades. Se o fogo destrói, a água em excesso não fica atrás. Enchentes repentinas, tempestades tropicais e chuvas torrenciais têm sufocado cidades inteiras nos Estados Unidos. E não estamos falando só das áreas costeiras atingidas por furacões. Estados do interior, longe do mar, também sofrem com chuvas absurdamente intensas. O problema? Um ar mais quente, efeito direto do aquecimento global, consegue reter mais umidade. E o que sobe, uma hora desce. Só que, em vez de chuvas normais, estamos vendo verdadeiras cascatas caindo do céu. Nos últimos anos, várias cidades bateram recordes de precipitação em 24 horas. Um exemplo assustador foi o furacão Harvey, em 2017, que despejou mais de 1,5 metro de chuva no Texas, o equivalente a 1.500 litros de água por metro quadrado. Imagine sua cidade recebendo a altura de uma pessoa em água caindo do céu. Houston, a quarta maior cidade dos Estados Unidos, ficou completamente alagada. Mas nem precisa ser um furacão famoso para o estrago acontecer. Em 2022, partes do Kentucky foram devastadas por enchentes relâmpago, deixando dezenas de mortos. E não são só as tempestades. Regiões próximas a rios como o Mississippi e o Missouri enfrentam enchentes sazonais que parecem estar piorando. O problema é que muitas cidades e bairros foram construídos exatamente em planícies de inundação. Ou seja, quando os rios transbordam, os prejuízos são gigantescos. As consequências? Além das perdas materiais, como casas, carros e pertences virando lixo encharcado, ainda há riscos sérios para a saúde. A água contaminada pode espalhar doenças, deixar bairros sem saneamento básico e forçar milhares de pessoas a deixarem suas casas. Infraestruturas críticas como pontes, estradas e usinas de tratamento de água podem ser danificadas ou ficar inoperantes por semanas. Os cientistas explicam que, para cada grau Celsius a mais na temperatura do ar, a atmosfera consegue reter 7% mais vapor de água, ou seja, num mundo mais quente, as tempestades ficam turbinadas e as enchentes severas tendem a se tornar cada vez mais comuns. Número 4. Ondas de calor. Nem só de furacões cinematográficos e enchentes apocalípticas vivem os desastres climáticos. Alguns são invisíveis, mas letais, como as ondas de calor extremo. Sabe aquele dia escaldante em que qualquer movimento parece impossível? Agora imagine isso durante semanas. Os Estados Unidos vêm quebrando recordes de temperatura ano após ano. Regiões que antes tinham climas amenos estão sofrendo com calor digno de deserto. O fenômeno da bolha de calor explica bem isso. Um sistema de alta pressão atmosférica age como uma tampa de panela, prendendo o ar quente. O calor entra, aquece tudo, mas não consegue sair. O resultado? Dias e noites sufocantes. Em 2021, uma onda de calor extrema atingiu o noroeste do Pacífico. Portland e Seattle, cidades acostumadas a climas mais frescos, registraram temperaturas acima de 45 graus Celsius, algo nunca visto antes. Já em regiões naturalmente quentes, os números são ainda mais assustadores. Em 2023, Phoenix enfrentou 31 dias consecutivos com mais de 43 graus. Agora, pensa no caos. Hospitais lotados com pessoas sofrendo exaustão pelo calor, hidrantes abertos para tentar refrescar bairros inteiros,
consumo de energia nas alturas, porque os aparelhos de ar-condicionado simplesmente não podem parar. O pior é que quem mais sofre são os mais vulneráveis. Idosos, crianças e pessoas sem acesso a uma ventilação decente ficam ainda mais expostas, correndo riscos sérios de desidratação e hipertermia. Mas o impacto não para por aí. O calor extremo também bate forte na economia. Trabalhadores ao ar livre não conseguem manter o ritmo sob um sol escaldante. Plantações murcham e colheitas inteiras são perdidas, o que mexe diretamente no preço dos alimentos. O gado também sofre, afetando ainda mais o setor agropecuário. E nas cidades, a situação fica ainda mais crítica. O asfalto e o concreto retêm tanto calor que os centros urbanos viram verdadeiros fornos, aumentando ainda mais a temperatura e deixando o ambiente praticamente insuportável. E como se isso já não fosse suficiente, as ondas de calor prolongadas ainda agravam as secas, ressecam florestas e deixam o cenário perfeito para incêndios florestais fora de controle. Ou seja, um problema puxa o outro. E tudo indica que essa realidade só tende a piorar. Número 5. A conta chega. O preço dos desastres naturais. Depois de ver essa sequência de tragédias, a pergunta inevitável é: além do sofrimento humano, quanto isso custa? A resposta: um valor absurdo. Os desastres naturais apresentam uma conta bilionária para os Estados Unidos, e ela só cresce. Em 2024, o país registrou 27 desastres climáticos separados, cada um custando pelo menos $1 bilhão. No total, foram mais de 218 bilhões de dólares em danos. Um recorde histórico. E o prejuízo não se limita ao ano em que o desastre acontece. Os impactos econômicos se arrastam por anos: reconstrução de estradas, pontes e redes elétricas, pagamentos de seguros, colapso do setor agrícola, paralisação de indústrias, interrupção do comércio. Para se ter uma ideia, basta lembrar que um furacão pode fechar portos e afetar a produção de petróleo no Golfo do México, impactando até os preços internacionais. Diante disso, como os Estados Unidos tentam se proteger? A principal estratégia é a prevenção e o alerta antecipado. O país investe pesado em sistemas de monitoramento. Satélites e radares rastreiam furacões dias antes de chegarem. Sirenes alertam sobre tornados e boletins meteorológicos avisam sobre chuvas torrenciais. Esse tipo de preparo salva vidas. Mesmo com eventos cada vez mais intensos, o número de mortes não cresce na mesma proporção, porque a população consegue se antecipar. Além disso, há tentativas de adaptação. Casas e prédios em áreas vulneráveis seguem códigos de construção mais rígidos. Cidades costeiras erguem diques e barreiras contra enchentes. Queimadas controladas ajudam a evitar incêndios florestais gigantescos, e até centros de resfriamento são abertos nos verões mais extremos para proteger quem não tem como fugir do calor. Mas até onde vai essa capacidade de adaptação? A verdade é que, por mais investimentos que se façam, os desastres estão ficando cada vez mais violentos. E é aí que entra a ligação direta com a crise climática. O aquecimento global, impulsionado pela ação humana, está tornando tudo mais extremo. Oceanos mais quentes significam furacões mais poderosos. Ondas de calor ficam mais frequentes e duram mais. Secas se agravam, e quando finalmente chove, pode vir um dilúvio. Ou seja, reduzir as emissões de gases do efeito estufa não é apenas um discurso ambientalista. É uma questão prática. Cada grau a mais no termômetro significa desastres mais destrutivos e contas cada vez mais altas. E a pergunta que fica é: até quando o país vai conseguir pagar essa fatura? Viu só como, infelizmente, tudo é assustador? Enchentes, secas, incêndios, tempestades, calor extremo, tornados. Os Estados Unidos enfrentam todos esses desafios climáticos constantemente. A cada ano, parece que a natureza testa novamente os limites das comunidades americanas.
Agora conta aqui nos comentários, qual fato mais te surpreendeu ou indignou? E claro, se ainda não é inscrito aqui no Belo Mundo, aproveite agora. Ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos, deixa o like para fortalecer e compartilha com quem também precisa saber disso. Muito obrigado pela companhia e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!